Olá, pessoal! Muito triste e preocupante o que aconteceu com telha voando para tudo que é lado, coberturas e estruturas no chão. Nesse vídeo eu vou mostrar como nós poderíamos ter previsto isso no projeto estrutural e responder algumas perguntas. Teve até gente falando que não estava previsto na norma de força do vento. Primeiramente, apresentando uma breve introdução sobre o cálculo da força do vento, conforme a nossa norma NBR 6123. A força é o produto da pressão dinâmica, um coeficiente e uma área de referência. A força na direção do vento é chamada de força de arrasto. Como consequência, nós temos um coeficiente adimensional, chamado de coeficiente de arrasto, que depende basicamente da geometria da edificação. A pressão dinâmica, por sua vez, ela depende de uma velocidade chamada de velocidade característica ao quadrado. E essa velocidade característica, então, é calculada com base na velocidade básica, obtida no mapa das isopletas, e os fatores S1, S2 e S3. Não vou aprofundar aqui o cálculo da velocidade do vento, mas é importante nós notarmos que a pressão dinâmica depende da velocidade ao quadrado. Na tela nós temos o mapa de isopletas da nossa norma, onde nós podemos verificar então que na região nordeste e parte da região norte a velocidade do vento é menor, em torno de 30 metros por segundo, e aqui na região sul nós temos as maiores velocidades do vento, com isopletas de 50, 45 e 40 metros por segundo. Também é importante apresentar a definição da velocidade básica V0. Ela é a máxima velocidade média medida sobre 3 segundos, porque sempre associado com a velocidade nós temos que ter um intervalo de tempo, que pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno em lugar aberto e plano. Na norma nós podemos verificar que esse terreno aberto e plano é um terreno categoria 2. Na sequência, eu vou apresentar uma série de dados que obtive de estações meteorológicas e é importante salientar que V0 é referenciada num terreno de categoria 2. Então, a comparação das velocidades do vento medidas pelas estações com V0 é errada. Não é possível fazer isso, é necessário corrigir a velocidade da estação para depois poder comparar ela com o mapa de isopletas. Mas, para ter uma ideia qualitativa de como é que foi o evento aqui na nossa região, eu vou fazer essa comparação. Eu obtive os dados das estações meteorológicas de observação de superfície automática do INMET. E eu estudei as estações nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na tela nós temos os dados para o Rio Grande do Sul. Nós temos este histograma, onde na vertical nós temos o número de estações e na horizontal a velocidade de rajada, registrada em metro por segundo. Notem que aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das estações registraram velocidades entre 10 e 25 metros por segundo. Apenas na cidade de Santa Vitória do Palmar foi registrada uma velocidade acima de 30 metros por segundo. No caso, foi 32,4, sendo que estes valores são referentes aos dias 30/6 e 1/7, acessados na base de dados online do INMET. Já para Santa Catarina, nós podemos verificar que as velocidades registradas foram maiores, onde ocorreram 4 estações com velocidades entre 30 e 35 metros por segundo. Na tela nós temos as estações que registraram a maior velocidade de rajada no estado de Santa Catarina, onde a maior encontrada por mim foi na localidade de Indaial, com 33,6 metros por segundo. E no estado do Paraná,
nós podemos verificar que a grande maioria das estações registrou velocidade entre 15 e 20 metros por segundo, com apenas algumas aqui indicadas, como lá em Morretes e Clevelândia, onde foram registradas velocidades acima de 30 metros por segundo. Em particular, na localidade de Morretes, eu verifiquei a maior velocidade de rajada da base de dados do INMET, 35,2 metros por segundo. Algumas destas estações apresentadas foram selecionadas por mim e colocadas no mapa na tela. Então, nós temos os valores da velocidade de rajada registradas em metros por segundo e também a curva do mapa das isopletas apresentada pela nossa norma. Salientando que a comparação direta entre a velocidade da estação e a do mapa de isopletas é errada, já que nós devemos aplicar uma correção antes de compará-lo. Mesmo assim, é possível identificar que o estado de Santa Catarina ele foi o mais afetado, com várias localidades com velocidade acima de 30 metros por segundo. Em particular, eu vou mostrar na sequência. Existe uma localidade onde a velocidade de rajada alcançou 37,2 metros por segundo. Aqui no Rio Grande do Sul, as velocidades foram menores, sendo que apenas lá em Santa Vitória do Palmar se verificou velocidades acima de 30 metros por segundo. Já no Paraná, próximo à região costeira, a maior velocidade registrada foi de 35,2. Notem que nenhuma dessas localidades a velocidade passou da prevista da norma de vento. E na maioria delas não chegou nem perto. Lembrem que a força do vento depende da velocidade ao quadrado. Então, por exemplo, se nós temos uma velocidade registrada de 30 metros por segundo e a velocidade V0 é de 45 metros por segundo, isso representa um aumento de 50% da velocidade. Só que esse valor vai ser elevado ao quadrado. Como consequência, nós temos 1,5 ao quadrado. Dá praticamente o dobro da força. Eu realizei uma breve pesquisa e a maior velocidade registrada que eu consegui encontrar foi na localidade de Siderópolis, Santa Catarina, onde existe uma estação meteorológica junto à barragem do Rio São Bento. E lá, conforme pode ser verificado, foi registrada uma velocidade de 37,2 metros por segundo. Notem que estava tudo muito calmo nessa localidade, até que uma certa hora do dia a velocidade rapidamente subiu para 134 km por hora. Então foi um evento que ocorreu muito rápido, conforme comentado aqui pela moradora, onde ela diz que começou com rajadas fracas e depois, bem rapidamente, o vento ficou muito forte. 80% das casas da cidade foram destelhadas. Também é possível verificar a direção do vento. Trata-se de um vento de oeste para leste. Eu procurei no Google a estação meteorológica da barragem do Rio São Bento e vou mostrar um breve vídeo. A cidade, pelo que eu pesquisei, ela se encontra ao fundo desse terreno. Notem que é um terreno plano. A estação meteorológica encontra-se na vizinhança dessa barragem aqui indicada. Conforme pode ser verificado, é um leve aclive. E ao fundo nós temos uma série de montanhas. Pela minha pesquisa, o sentido do vento foi das montanhas para a cidade. Novamente exibindo o vídeo, cidade ao fundo, estação meteorológica ao centro, neste leve aclive, e ao fundo as montanhas que correspondem ao local de onde veio o vento. Também encontrei registros de imagem de satélite do ciclone Bomba, que se formou aqui na região sul. É possível verificar a circulação do ar no sentido horário, onde se forma aqui praticamente um olho do ciclone.
E também nós podemos verificar que, junto ao estado de Santa Catarina, o deslocamento das nuvens parece ser de oeste para leste, justamente na direção indicada pelo gráfico que eu mostrei anteriormente. Esse vídeo corresponde ao dia 1º de julho. Não consegui localizar o vídeo referente ao dia 30 de junho, que é quando aconteceu o evento, lá em Santa Catarina. Da base de dados do INMET, eu selecionei algumas estações e elaborei esse gráfico de velocidade de rajada em função do tempo. Então, o gráfico começa no dia 29/6, às 21 horas da noite, horário de Brasília. Na vertical, nós temos a velocidade de rajada obtida do site do INMET para 4 estações indicadas aqui no mapa. Notem que em 3 delas o evento foi muito semelhante. Primeiramente, aconteceu um pico de velocidade na cidade de Clevelândia, no Paraná. Depois, algumas horas depois, esse pico de velocidade foi verificado na cidade de Indaial e, por último, em Morretes. Grande semelhança entre os eventos. Já lá no sul, Santa Vitória do Palmar, pode-se verificar na curva em amarelo que o comportamento é distinto. A velocidade do vento permanece alta por várias horas, o que não foi observado na maioria das outras estações. Eu não tenho conhecimento para classificar esse tipo de vento, se foi um vento sinótico, não sinótico. Infelizmente, não sei informar, mas notem que existe uma distinção, uma diferença significativa entre eles. Recebi uma série de perguntas dos alunos e a mais comum foi essa: como evitar a ruína da estrutura devida ao vento? Essa é fácil responder, basta nós projetarmos conforme as recomendações das normas técnicas, respeitando a velocidade e a metodologia de cálculo da força do vento da NBR 6123 e também empregando os coeficientes de segurança adequados, seja da norma de estruturas metálicas, da norma de concreto, da norma de estruturas de madeira ou da norma de ações. Se nós projetarmos de acordo com esta norma, podemos dormir tranquilos, pois mesmo com um evento extremo, como esse se mostrou, a nossa estrutura estaria segura. Além disso, no projeto estrutural, nós empregamos a metodologia dos estados limites, onde no estado limite último a ação é majorada por um coeficiente de segurança e a resistência é diminuída também por um coeficiente de segurança. A definição da velocidade básica do vento, conforme nós vimos, está associada ao intervalo médio de recorrência de 50 anos. Só que, além disso, a partir da força do vento calculada pela norma, nós empregamos um coeficiente de segurança igual a 1,4. Este coeficiente expressa as inúmeras incertezas que existem sobre a força. Uma dessas incertezas é o valor da velocidade do vento. Não é a única, é uma delas. Assumindo que ela seja a única incerteza e considerando a distribuição de valores extremos tipo 2, empregada na nossa norma, distribuição de Fréchet, nós chegamos num período de retorno de 150 anos. Além disso, nós utilizamos coeficientes de segurança na parte da resistência. É claro que agora vão me xingar porque eu estou misturando incertezas diferentes. Uma coisa é a incerteza do material, outra coisa é a incerteza da força. Concordo plenamente, mas é inegável que um coeficiente de segurança ponderador da resistência aumenta a segurança da nossa estrutura. Considerando os coeficientes de segurança habituais e
de modo com que a sua incerteza seja transformada em um período de retorno, nós trabalhamos com ventos de 200, 400, 500 anos. Além disso, por exemplo, em estruturas metálicas, nós empregamos a resistência característica do aço. E nós sabemos que o aço fornecido pela siderúrgica apresenta uma resistência maior do que a característica. E essa diferença, dependendo do lote, é considerável, o que confere às nossas estruturas um grau de segurança adicional. Notem todos esses parâmetros estatísticos que nós empregamos para projetar a nossa estrutura e dormimos tranquilos. Próxima pergunta. A velocidade do vento foi superior à da norma? Com base na pesquisa realizada por mim, não encontrei nenhuma evidência que o vento foi superior ao previsto na norma NBR 6123. Portanto, as estruturas que foram projetadas, levando em consideração a sua metodologia, são seguras. E além disto, existe essa reserva de segurança correspondente aos coeficientes ponderadores. Neste ponto, é interessante salientar que os estudos feitos lá na década de 70 por Vieira Filho e Padarás, sob orientação do professor Rieira, protegem as estruturas brasileiras há 40 anos e a velocidade registrada neste evento estava dentro das previstas pela norma brasileira. Última pergunta que eu recebi, afirmando que o prédio balançou durante o evento. Se isso é normal. Recorrendo à nossa norma, nós temos o critério de conforto, onde ela afirma que a aceleração a ser utilizada é de 0,1 metros por segundo ao quadrado e que é admissível que essa aceleração seja ultrapassada em média uma vez a cada 10 anos. Existem outros critérios de aceitabilidade, levando, por exemplo, em consideração o uso da edificação. Eu me restringo aqui à apresentação do critério da nossa norma. Então, considerando uma probabilidade de 63% e um período de retorno em média de 10 anos, nós podemos ir para o anexo B e obter as velocidades referentes a 10 anos. Então, se espera que, se essa velocidade for superada, o edifício balance e vocês percebam essas acelerações. Então, notem que para 40 metros por segundo de V0, essa velocidade é 31 metros por segundo. Então, por exemplo, meus alunos lá de Camboriú, foi registrado o valor de 23,4 metros por segundo na estação de Itajaí e o valor de 33,6 metros por segundo na estação de Indaial. Não tenho exatamente o valor da velocidade do vento lá em Camboriú, mas assumindo que foi em torno de 33 metros por segundo e considerando que ela se encontra entre a isopleta de 40 e 45 metros por segundo, então assumindo uma velocidade V0 de 42,5, nós podemos verificar que sim, para aquela localidade, provavelmente tivemos um vento com período de retorno próximo a 10 anos. Ou seja, se espera que esse evento aconteça em média uma vez a cada 10 anos e, como consequência, sim, a aceleração causada por esse vento será percebida pelos ocupantes do edifício. Se por acaso você mora em outra localidade, daí deve-se avaliar caso a caso, também salientando que essa comparação é simplificada, pois nós não estamos considerando a categoria do terreno para cálculo da velocidade do vento. Certo, pessoal, conforme mostrado no vídeo, foi um evento extremo, mas está longe ainda de superar o que está previsto na nossa norma. Espero que tenham gostado do conteúdo e até mais. Tchau, tchau!